Olá, bem-vindos a mais um Bloco de Português para o primeiro ano aqui no nosso Estudo em Casa. Eu sou a professora Isa e vou estar a acompanhar-te. Eu ia perguntar como estão os sorrisos, mas estou a ver sorrisos tão maravilhosos desse lado que acho que nem vai ser necessário perguntar. Obrigado por esses sorrisos. Olhem, tenho o meu dia animado e já estou super pronta para começar. E hoje vamos fazer o quê? Temos que ver o plano. Hoje vamos trabalhar um conto que se chama Corre, Corre, Cabecinha, de Alice Vieira. E vamos trabalhar a consciência fonológica com quem? Vamos ver aqui no nosso plano, com a nossa terapeuta da fala, a nossa querida Edna Barreto, que nos tem acompanhado brilhantemente e a quem eu agradeço imenso o trabalho que tem feito connosco e o que nos tem ajudado e ensinado a todos aqui nos nossos blocos de português. E claro, vamos fazer o quê? A leitura e a compreensão deste conto que eu me lembro já desde muito pequenina, está bem? Eu adorei este conto quando era muito pequenina. Ora, não posso esquecer de quem? Dos nossos adultos jovens e dos nossos jovens adultos. Ora, para vocês, em termos de aprendizagens essenciais, mobilizamos os domínios da oralidade, da leitura, da educação literária e da gramática. Sim? Ótimo. Então, antes de começarmos a parte melhor do nosso bloco, que é começar a aprender e a descobrir coisas novas, vamos confirmar se temos então o nosso material, o material necessário, o nosso lápis bem afiado. Boa, já percebi. A borracha, muito bem. E esses cadernos maravilhosos que eu tenho visto, especialmente aqueles que eu percebi que foram o quê? Estão a ser reutilizados. Fico muito feliz de ver esta vossa preocupação em reaproveitar, em reutilizar material que ainda tem em boa qualidade. Fico muito feliz com esta vossa atitude. E, claro, as nossas folhinhas, que têm que estar arrumadas onde? Nas nossas capinhas ou nos nossos dossiês. E, sem perdermos mais tempo, vamos descobrir o que nos trouxe hoje a nossa querida Edna. Já sabem, um sorriso maravilhoso para ela, para que ela esteja ok. Também fico feliz a fazer o nosso bloco. Vamos então cumprimentá-la? E vamos cumprimentá-la. Olá, Edna! O que vamos fazer hoje? Olá mais uma vez! Na atividade de hoje nós vamos falar das rimas. As palavras rimam quando elas acabam com o mesmo som. Por exemplo, cão rima com pão. Percebeste? Vamos lá então. Qual a palavra que rima com pés? Hambúrguer, bonés. Muito bem. Bonés rima com pés. Qual a palavra rima com limão? Leão, jacaré. Isso mesmo. Leão, limão. E agora? Folha. Rima com bolha ou sol? Muito bem. Folha, bolha. Qual será a palavra que rima com janela? Panela ou cadeira? Muito bem. Panela, janela. Agora vais ter que prestar mais atenção, porque vai ser um bocadinho diferente. Estás pronto? Destas três palavras, quais as duas que rimam? Coração, bebê, tubarão. Muito bem. Coração rima com tubarão. Agora, lençol, anzol, cantor. Quais as duas que rimam? Isso mesmo. Lençol rima com anzol. Botões, jornais, pardais. Quais as duas que rimam? Muito bem. Jornais
rima com pardais. Destas 3 palavras, quais as 2 que rimam? Bandeira, cadeira, tesoura. Isso mesmo, bandeira rima com cadeira. Mas agora vais ter que prestar mais atenção, porque vai ser um bocadinho diferente. Estás pronto? Pensa lá numa palavra que rime com cão. Eu pensei em caminhão. Agora, pincel. Qual será a palavra que rima com pincel? Podes escolher a que tu quiseres. Eu pensei em carrossel. Estiveste muito bem. Espero por ti na próxima atividade. Adeus. Até à próxima, Edna, e muito obrigada. E que tal? Este foi muito giro, não foi? Então, deram um sorriso à Edna? Sim, estiveram atentos, não foi? Boa, parabéns. Ora, estivemos aqui a trabalhar rimas e eu disse-vos que íamos conhecer um conto que é o Corre, Corre, Cabacinha. Vocês, se calhar, estão a pensar aí desse lado, professora, então, mas os contos normalmente não rimam. E agora tenho uma surpresa para vocês. Estejam muito atentos a este conto que nós vamos ouvir, que nós vamos conhecer, que é o Corre, Corre, Cabacinha, e vão ver como lá no meio, se calhar, há umas rimas. Vamos aqui começar, então, pela fazer a leitura e compreensão. Claro que antes de podermos fazer a leitura, temos que conhecer. E o que é que eu vos costumo trazer sempre? Eu costumo trazer-vos sempre o quê? A indicação, mostro-vos sempre as capas que conheço ou que encontrei da obra. Porquê? Porque nós já falámos nisso aqui nos blocos, que às vezes as capas são ligeiramente diferentes, mas o conteúdo é igual. E então, temos aqui as 2 representações de O Menino da Lua e Corre, Corre, Cabacinha, porque no caso deste livro tem as 2 histórias, nós só vamos trabalhar o Corre, Corre, Cabacinha. Histórias tradicionais portuguesas que foram escritas e recolhidas por Alice Vieira, e no caso deste livro as ilustrações são da Maria João Lopes e é da editorial Caminho. Tem ali também um outro livro que no caso tem mesmo só a história do Corre, Corre, Cabacinha, é também da Alice Vieira, e no caso as ilustrações foram feitas pelo José Ribeiro e é também da Caminho. Já sabem, querem ir à procura da história? Podem ir procurar. É natural que encontrem este mesmo conto em outros livros, reescrito ou recolhido por outros autores e de outras editoras. Está bem? Neste caso já sabem, nós vamos trabalhar especificamente este que retiramos do livro que tem os 2 contos, que são o Corre, Corre, Cabacinha e O Menino da Lua. Já falámos, sabemos onde é que temos que ir procurar e agora podemos o quê? Ir descobrir a história. Vamos lá. Era uma vez uma velha muito velha, mãe de muitos filhos e avó de muitos netos. Vivia numa casa escondida na floresta e sabia como ninguém fazer pão de ló, arroz doce, cuscurões e papas de farinha com mel. De vez em quando, um dos seus muitos filhos batia-lhe à porta e dizia-lhe: Nós te fizemos outra vez avó, nós te fizemos avó outra vez. Leva pão de ló para o batizado, que é no fim do mês. Ainda mal acabara de passar a primeira clareira da floresta, quando o lobo lhe salta ao caminho, gritando: Velha velhinha, velha velhão, como-te inteirinha, com cesta e bordão. Tremendo de medo, a velha respondeu: Eu estou tão magrinha, nem terei sabor. Deixa-me ir à festa, voltarei melhor. Com a barriga cheia de mel e farinha, poderás então comer-me inteirinha, com cesta e bordão. Tão assustada ia a velha pelo caminho fora, que nem reparou num vendedor de cabaças que dela se aproximava, perguntando: Onde vais, velhinha, assim tão curvada? Que foi que te pôs assim assustada?
Quando o sol desapareceu nas montanhas, o velho foi então buscar uma das suas cabaças, a maior de todas, a mais redondinha e amarela, e disse à velha que se metesse lá dentro e fosse a rolar pelo caminho fora até casa, sem nunca parar. E assim a velha foi rolando, 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 por caminhos e ladeiras, atalhos e clareiras, quando de repente o lobo lhe saltou ao caminho, perguntando: Ó cabacinha, amarela, redondinha, não viste no teu caminho uma velha mirradinha? Tremendo, tremendo, tremendo de medo, a velha respondeu: Não vi velha nem velhinha, não vi velha nem velhão. Corre, corre, cabacinha, corre, corre, cabação. O que terá acontecido à velhinha? Será que escapou ou será que o lobo a apanhou? Lê a história toda e descobre como acabou. E já sabem, se queremos descobrir o que aconteceu, eu sei, mas não posso contar, porque vou deixar aqui 2 desafios. O primeiro é que vocês vão procurar o que realmente aconteceu à nossa velhinha na história, ou seja, como é que acaba esta história. E a outra é que vão procurar o que são cabaças. Pode ser? Sim? Podem pedir ajuda aí em casa, ou na escola, ao professor, ou ao professor bibliotecário. Os professores bibliotecários gostam muito quando vocês chegam com estas questões em que vos podem ajudar. Por isso, não se esqueçam. Agora vamos aqui organizar muito bem aqui a nossa história. Ora, tínhamos algumas personagens, não era? Então, quais eram as personagens? Vamos vê-las. Ora, qual era a primeira personagem que nos surgia? A primeira personagem que nos surgia era a nossa velha velhinha. Surge-nos o lobo, mas o lobo surge-nos 2 vezes. Por isso, se calhar, há aqui uma outra personagem que teve muita importância, que foi quem? O vendedor de cabaças, que ajudou a nossa... Esperemos, não é? Porque nós ainda não sabemos como é que acabou a história. Ora, tínhamos a velhinha, o vendedor de cabaças que a ajudou e o lobo que nos surge 2 vezes em 2 momentos deste excerto que nós ouvimos do conto. O nosso lobo, que era malandreco. Ora, nós sabemos que as personagens têm sempre o quê? Podemos chamar-lhe uma missão, têm sempre qualquer propósito, qualquer coisa que querem fazer ou cumprir. Então, quais seriam os propósitos de cada uma destas 3 personagens? No caso da nossa avózinha, ou seja, da nossa velhinha, como diz ali a história, ela queria o quê? Ir ao batizado. O vendedor de cabaças, o que é que ele conseguiu fazer? Qual foi o seu propósito, a missão dele na história? Foi ajudar a avó, ou seja, a velhinha, a conseguir o quê? Chegar depois segura à sua casa. Esperemos que ela tenha conseguido enganar o lobo. E o lobo queria o quê? Queria comer a velhinha, queria comer a avó. Estes lobos nos contos tradicionais são sempre um bocadinho malandrecos, não é? Estão-se a recordar de mais algum com lobos? Pois é, fazem sempre umas malandrices. Ora, percebemos bem o conto, já vimos as personagens, estivemos a relembrar qual era a função, a missão que cada um teve no conto e agora podíamos ir, se calhar, fazer o quê? Uma interpretação do Corre-Corre Cabacinha. Eu há uns tempos trouxe-vos um jogo com a nossa amiga Roleta e eu sei que vocês gostaram muito, não foi? Acharam que foi divertido. Portanto, o que vamos fazer agora? De forma completamente aleatória, vamos ter que responder a algumas questões. A professora vai fazer girar aqui a roleta e depois temos que responder à questão que nos vai surgir naquela cor. Estamos prontos? Nós percebemos bem, não percebemos, precisamos conseguir responder. Sim? Então, vamos já começar com roleta, onde irás tu calhar. Ora, uma questão azul. A professora vai começar só por dizer isto, para depois não dizerem todas as questões. A professora vai começar por ler primeiro a questão e depois cada uma das hipóteses à vez. A leitura vai sempre ser realizada de cima para baixo
Está bem? Ou seja, da primeira imagem, primeira caixa de texto que nos aparece até à última, e a leitura dentro das caixas de texto vai ser sempre realizada da esquerda para a direita. Vocês dizem, professora, mas diz isto muitas vezes. Sabem, é que há muitos meninos que é a primeira vez que estão a assistir ao nosso bloco e eles também têm que saber o que nós estamos a fazer e como é que funciona. Vamos então tentar saber se conseguimos responder a esta questão. Prontos para me ajudar? Então vamos. Onde vivia a velha muito velha? Numa casa na praia? Numa casa da árvore? Ou numa casa escondida na floresta? Então, onde é que vivia a nossa velha muito velha? Era numa casa escondida na floresta. Boa! Nem foi preciso dar tempo para vocês pensarem. Vamos fazer rolar a nossa roleta novamente? Então, roleta. Uma questão verde. O que sabia a velha fazer muito bem? Sopa, pão de ló ou mousse de chocolate? Recordam-se na história? A nossa velha sabia fazer muito bem pão de ló. Sabia fazer muito bem pão de ló. Vamos fazer a nossa roleta girar novamente? Então, roleta, por favor, dá-nos uma cor. E ela deu-nos uma questão cor de laranja. O que será? Nossa questão cor de laranja. Quando um dos seus filhos lhe batia à porta, era para a convidar para, ou seja, convidar a nossa avó, a nossa velhinha. O batizado de mais um neto, para um casamento, para uma festa de aniversário. Recordam-se? Era para o batizado de mais um neto. Devia ter muitos netos aqui, a nossa avó. Ora, roleta, por favor, dá-nos mais uma cor e ela vai nos dar mais uma questão azul. Vai-nos dar mais uma questão azul. Vamos conhecer a nossa questão. E a questão é: quantos dias e quantas noites passava junto ao fogão a fazer pão de ló? Recordam-se na história? É logo ali no início. Vamos ver as nossas hipóteses. 20 dias, 30 dias ou 50 dias. Quantos dias é que recordam-se? Precisam de uma ajuda para esta? Posso já dizer-vos que não é 20, não é a primeira. Então qual é que será? É a segunda. 30 dias. Ela passava estes dias e estas noites todas a fazer pão de ló. Devia fazer muitos pães de ló, não vos parece? A mim também. E agora, prontos para mais uma? Então, roleta, mais uma cor, por favor. E ela deu-nos, e bem depressa, mais uma questão num tom de amarelo. O que será que nos vai surgir? Vou ler então a questão. Quando a velha se pôs a caminho, quem encontrou na primeira clareira da floresta? Ou seja, quem foi a primeira personagem que ela encontrou primeiro? Vamos pensar? As hipóteses são um lobo, uma raposa ou um lagarto. Quem foi? Vocês nem precisam de tempo, pois não? Foi um lobo. Foi um lobo. Alguém tinha pensado num lagarto? Não. Ora, muito bem. Podemos então pedir mais uma questão à nossa roleta? Vamos então perguntar. Então, roleta, por favor, dá-nos mais uma cor. E uma questão vermelha. Que questão será esta? Prontos para descobrir?
A velhinha estava tão assustada com o lobo que nem reparou que se aproximava. Estão recordados desta parte da história? Vou dizer-vos as opções que temos. Um pastor, um vendedor de gelados ou um vendedor de cabaças. E então, quem é que lhe surgiu? Quem é que se estava a aproximar dela? Era um vendedor de gelados? Não. Era quem? Era um vendedor de cabaças. Muito bem. Correto. Então, até tínhamos as cabaças onde? No título da nossa história. Vamos pedir à nossa roleta que nos dê mais uma questão? Sim, vamos pedir com modos, não é? Com educação. Vamos então pedir-lhe. Então, roleta, por favor, dá-nos mais uma cor. E ela vai dar, querem ver? E deu-nos uma questão cor-de-rosa. Ainda não tinha surgido nenhuma com esta cor, com esta tonalidade, pois não? Acho que esta vai ser fácil. Vamos ver. As personagens da história são... Aqui vamos ter mais do que uma opção dentro de cada resposta, portanto vamos estar muito atentos, está bem? Primeira opção, o capuchinho vermelho, o lobo mau e a avózinha. Segunda opção, a velha, o lobo e o vendedor de cabaças. E a terceira e última opção, a velha, a raposa e o pastor. Qual é que vos parece que é? É a segunda. Muito bem. Vocês responderam, selecionaram muito depressa. As personagens da história são a velha, o lobo e o vendedor de cabaças. Correto? Muito bem. Pensei que vocês, se calhar, fossem escolher o capuchinho vermelho. Mas isso é de outra história, não é? Então, nossa roleta, por favor... Dá-nos mais uma cor. E aqui temos mais uma tonalidade. Aquilo que nós às vezes chamamos o quê? Amarelo torrado, não é? Será que é uma questão repetida ou será que é uma questão nova? É uma questão nova. E a questão é, estão prontos a ir desse lado? Sim? O que arranjou o vendedor de cabaças para a velha se esconder do lobo? Uma enorme cabaça redondinha e amarelinha, um manto de invisibilidade ou um disfarce de carnaval? O que é que vos parece que foi? Atenção, não é aquilo que vocês gostavam de utilizar para se esconder. É o que estava no nosso conto. Então, e o que era? Era o quê? Uma cabaça redondinha e amarelinha. Já sabem, nós não estamos a escolher o que queríamos para nós, estamos a fazer a interpretação e a compreensão do texto, está bem? E podemos, se calhar, pedir à nossa roleta mais uma cor, não é? Sim? Acham que conseguimos responder ainda a mais algumas? É? Ótimo, então vamos pedir. Roleta, por favor, dá-nos mais uma cor e, claro, uma questão. E aqui temos o nosso lilás, o roxo. E a questão é, pelo caminho, o lobo perguntou à cabaça. O que é que ele perguntou? Se ela era mágica, se ela queria passear com ele ou se tinha visto uma velha. Recordam-se o que pergunta o lobo? O lobo pergunta o quê? O quê? Pergunta se ela tinha visto uma velha, o grande maroto. Roleta, por favor, digam vocês aí de casa. Exatamente. Então vamos dizer em cor, pode ser. Roleta, por favor, dá-nos mais uma cor. E ela, e ela deu. E aqui está ela. Vamos ver qual é a nossa questão. A velha, que estava dentro da cabaça, respondeu ao lobo. Primeira opção,
que tinha visto a velhinha noutro caminho. Segunda opção, que não tinha visto a velhinha. E a terceira opção, que não falava com estranhos. O que disse então a nossa velha, bem lá de dentro da cabaça? Que não tinha visto a velhinha. Ela até diz, não vi velha nem velhinha, não vi velha nem velhão. Corre, corre, cabacinha, corre, corre, cabação. E agora vocês vão dizer aí de casa, prontos? Roleta, por favor, dá-nos mais uma cor. Vêem como ela gosta, quando nós somos simpáticos para ela. E dá-nos aqui mais uma questão azul. Vamos descobri-la. E nesta temos aqui umas imagens, vamos aqui descrevê-las. Como conseguiu a velhinha fugir ao lobo? E temos 3 opções. A primeira é a velhinha a fugir ao lobo numa scooter, ou seja, numa lambreta. A segunda opção seria a velhinha conseguiu fugir ao lobo dentro de uma cabacinha. Ou a terceira opção, que era a velhinha conseguiu fugir ao lobo, o quê? A correr. Qual foi a hipótese? Ela fugiu a andar de moto, como se costuma dizer. Não, foi como? Foi? Correto. Ela fugiu dentro da cabacinha. Muito bem. Olhem, a nossa velhinha conseguiu fugir. Nós fomos muito educados para a nossa roleta e ela, claro o quê? Portou-se ali muito bem e deu-nos questões. Gostaram do conto? Eu adoro. Já conheço desde muito pequenina e então pensei em trazê-lo para vocês e para vocês conhecerem. Por isso, e como estiveram tão bem, eu vou despedir-me de vocês. Vou deixar-vos mais um desafio, que é sorrir e fazer alguém sorrir. Espero ver-vos no próximo bloco e, claro, não se esqueçam de lavar muito bem as mãos com água e sabão. Um beijinho muito grande e até à próxima.